Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo à nossa série A Volta de Nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando que nós estamos dando continuidade aos nossos estudos sobre a volta de Jesus. Quero esclarecer para você que é um estudo introdutório, onde nós falamos de alguns sinais que são antecedentes ao arrebatamento da igreja. Nós já falamos um pouco sobre o arrebatamento e nós hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo, trazendo aos vossos corações os privilégios para os que faz parte do arrebatamento da igreja. Nós traremos aqui algumas pontuações falando sobre os privilégios em que os salvos, em que os que fazem parte do arrebatamento da igreja terão. Mas eu quero lembrar você que você é muito bem-vindo a essa série, tá bom? Eu sou grato a Deus por tua vida, por estar aqui comigo, estudando aqui sobre a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero convidar a sua atenção para lermos a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4, versículo 16 e versículo 17. Hoje eu vou ler na versão NVI. A palavra de Deus nos diz assim: pois dada a ordem como a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que tivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. O versículo 18 diz assim: consolem-se uns aos outros com essas palavras. Queridos, nós falamos o significado do arrebatamento no nosso estudo anterior. E hoje, como já citei, nós estamos falando de alguns privilégios para os que faz parte do arrebatamento da igreja. Primeiro, estarão literalmente unidos com Cristo. Observe que no versículo 16 e o versículo de número 17, a Bíblia deixa claro para nós, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, que nós estaremos unidos com Cristo. A Bíblia diz assim: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos. Os que ficar vivo, que ainda não estiver dormindo com Cristo, a Bíblia diz, juntamente com eles, nós seremos arrebatados, e juntamente com eles a encontrar o Senhor nos ares. Nos ares nós ficaremos unidos com Cristo. Eu até falei em estudo anterior que nós receberemos de volta os 90% que foi perdido lá no Jardim do Éden, quando nós estivermos com Cristo. A Bíblia diz que nós teremos a mente de Cristo. Veja que privilégio excepcional. Nós teremos a mente de Cristo. Eu falei para os irmãos que lá no céu Deus não vai precisar dizer quem é Abraão, Deus não vai precisar dizer quem é Isaac, Deus não vai precisar dizer para nós quem é Jacó, Deus não vai precisar dizer para nós quem é Davi, quem é Elias, quem é Paulo, quem é Pedro, quem é João, quem é Marcos e etc.
Deus não vai precisar falar para nós quem são eles, porque nós teremos a mente de Cristo. Quando o homem pecou no jardim do Éden, o homem perdeu 90% da sua capacidade de inteligência. Hoje funciona apenas 10%. E com esses 10%, o homem conseguiu descobrir o avião. Eu não digo criar, porque o único que tem a capacidade de criar é Deus. O homem descobre. O homem tem o privilégio de receber de Deus as descobertas dentro desta inteligência que o Senhor o deu. Então, Deus é maravilhoso e dá ao homem a capacidade de descobrir as coisas. É Deus quem dá. Mas vamos lá. Nós estaremos unidos com Cristo. É um privilégio precioso. Unidos com Cristo. Aqui na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e versículo de número 17. Segundo, livres das aflições. Livres das aflições. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, o versículo é o versículo de número 2 e versículo de número 4. Vamos lá conferir na Bíblia. Você que porta a Bíblia aí aonde você está, se você estiver com a sua Bíblia, por favor, vem comigo. Vamos conferir nas páginas da Bíblia Sagrada, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5, versículo 2 e versículo de número 4. A palavra de Deus diz assim, na versão NVI: enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos, estando vestidos, não seremos encontrados nus. Aqui eu li também o versículo de número 3. Agora, versículo de número 4. Enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas vestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Olha, na versão Almeida e corrigida diz tabernáculo. Tabernáculo quer dizer o nosso corpo. Paulo falando aos Coríntios, ele diz: quando for absorvido pela vida. Pela vida. Enquanto nós estamos neste corpo, nós sofremos, nós gememos, nós batalhamos, nós lutamos contra os desejos carnais. A natureza carnal, ela está sempre em conflito com o nosso lado espiritual. Então, o espiritual está sempre guerreando contra o carnal, contra o charque, que é a carne, os desejos da carne. Mas, quando for absorvido pela vida, a vida eterna que nós alcançaremos em Cristo Jesus, a eterna glória celestial. Imagine que privilégio lindo este corpo corruptível ser revestido da incorruptibilidade. Que coisa preciosa! Então, esse é um dos privilégios em que os salvos terão. Os que fazem parte do arrebatamento terão. Eu quero te convidar para darmos continuidade ainda neste ponto no nosso próximo estudo. Deus te abençoe, te aguardo no próximo estudo, se Deus quiser.